Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaína, esse é o canal Vasco é Gigante, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse boletim de informações vamos falar sobre o nosso eterno Carlos Alberto Oliveira, o Roberto Dinamite, né? O canal Vasco é Gigante não poderia deixar de homenagear esse ícone do futebol brasileiro. Vamos falar também sobre o jogo de logo mais entre a Vasco da Gama e Audax Italiano pela segunda partida da Copa Sul-Americana. Vamos falar sobre a provável escalação. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil. A você que não é inscrito, se inscreva, deixa o seu likezinho aí, pessoal, que aí o YouTube reconheceu o meu trabalho e vai divulgar para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil inteiro. Vascaíno ajuda Vascaíno, pessoal. Galera, agora vamos falar sobre o nosso Carlos Roberto Oliveira, o eterno camisa 10 do Vasco. Roberto Dinamite nasceu em 13 de 4 de 1954, maior ídolo e artilheiro do Vasco da Gama. Não está mais entre nós, mas está nas nossas memórias, nos nossos corações. O Roberto Dinamite deu muita alegria à torcida vascaína, ao brasileiro. Roberto Dinamite foi seleção, um grande jogador, um grande artilheiro, um grande camisa 10, um camisa 10 que não existirá mais, eu acho que na história do futebol brasileiro, que ali sabia fazer gol, cara, sabe fazer gol, bater falta, né? O Roberto Dinamite jogou pelo Vasco 110 partidas, marcou 708 gols, o maior artilheiro do Vasco da Gama, né? O maior artilheiro na história vascaína. O Roberto Dinamite fez 180 gols no estado de São Januário. Tem história para contar, né? O Roberto Dinamite é o maior artilheiro da história do futebol brasileiro, maior artilheiro dos campeonatos brasileiros, com 190 gols entre 1971 e 1992. O maior artilheiro da história do futebol carioca, fez 279 a 284 gols. Ele fez 27 gols contra o Flamengo, fez 36 gols contra o Fluminense e 25 gols contra o Botafogo. É um grande artilheiro ali, era um matador. Roberto Dinamite está nas nossas memórias, na memória do clube vascaíno, está na história, um ícone do futebol brasileiro, mundial, merece ser lembrado e nunca ser esquecido. Roberto Dinamite é eternizado, está de parabéns, Roberto Dinamite, feliz aniversário, e é isso aí, galera. Galera, agora o Vasco, vamos falar sobre o jogo de logo mais, às 21 horas, transmissão será pela Paramount Plus. O Vasco enfrentará pela segunda partida da Copa Sul-Americana o Audax Italiano. O Audax Italiano é um timezinho fraco. O Audax Italiano perdeu jogando em casa para o Olímpia, perdeu de 2-0. O Vasco hoje obrigação de ganhar do Audax Italiano. Vai jogar em casa, apoiado pela torcida. O Vasco tem um ponto na Copa Sul-Americana. O Vasco ganhando hoje vai a 4 pontos. No dia 30 vai enfrentar o Olímpia, que é o outro clube da chave do grupo. O Vasco ganhando do Olímpia vai a 7 pontos. Com certeza o Olímpia vai ganhar hoje do Barraca Central, que o Olímpia vai jogar em casa, vai fazer 6 pontos. Então o Vasco tem que ganhar hoje para fazer 4, para no dia 30 pegar o Olímpia e ganhar, que o jogo vai ser no Rio de Janeiro, e aí vai a 7 pontos. Aí são os jogos de ida. E os jogos de volta será o mês que vem. O Vasco vai viajar 2 vezes aí para fora, vai viajar para enfrentar o Audax lá no Chile, depois vai viajar para enfrentar o Olímpia lá no Paraguai. E vai pegar o Barraca Central em casa. O Vasco tem plenas condições de se classificar para oitavas de final, porque o primeiro do grupo se classifica para as oitavas de final da Copa Sul-Americana e o Vasco tem plenas condições de ser o primeiro do grupo. E aí, o jogo é 9 horas hoje,
em casa, no São Januário, a torcida, o Vasco tem que ganhar para dar uma moral na equipe, porque o Vasco não vem bem no Campeonato Brasileiro, começou bem, é uma crescente, mas os últimos 3 jogos, levando o gol no final do jogo, perdeu para o Botafogo de virada, 2 empates em 3 jogos, perdeu 6 pontos, era para estar lá na 6ª colocação por aí, o Vasco está na 13ª, empatado com o Internacional com 13 pontos, o Vasco tem 13 pontos, Internacional com 13, Santos com 13, Corinthians com 11, Cruzeiro ali já saindo do rebaixamento, o Cruzeiro é uma grande equipe, está subindo com 10, se o Vasco der bobeira, ele vai para a segunda, ele vai lutar vai lá para a zona de rebaixamento. O Vasco tem que ter bastante cuidado, né? O Vasco vai jogar contra o São Paulo no sábado, às 16h30, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o jogo de hoje é importante porque aí o Vasco vai fazer 4 pontos, dá uma elevada na moral da equipe, né? A torcida já está meio chateada vendo o Vasco cair, né, de produção. Renato Gaúcho aí deu uma chamada, um puxão de orelha nos jogadores aí depois do jogo contra o Remo, deu um puxão de orelha, falou que não pode falhar dessa maneira. O Vasco tem jogadores bons, mas vem falhando, vem dando apagão no campo e, na realidade, o Vasco tem que melhorar mesmo, né? E o jogo de hoje, a provável escalação, pessoal, é o Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, Piton na lateral esquerda, Alan Saldívia, Cuesta e Oliveira na zaga, Hugo Moura, JP, Rojas ou Matheus França no ataque, Nuno Moreira pela esquerda, Adson pela direita ou Inestrosa e o Spinelli centralizado. Hoje, mais uma chance, o Matheus França vai ter, né? Pode entrar no segundo tempo, ou pode entrar de primeiro, o Renato Gaúcho vai escalar, né? E o Marino Inestrosa também vai ter outra chance, eu não sei se ele vai entrar como titular, mas são as prováveis escalação, essa, né? O Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues e Piton. Cuesta, Lucas Freitas na zaga, Hugo Moura, JP, Rojas ou Matheus França. No ataque, Nuno Moreira pela esquerda, Adson ou Marino Inestrosa pela direita e o nosso centroavante Spinelli. Na minha opinião, o Vasco hoje vai ganhar o jogo, não vai levar gol, vai ser 3-0, um gol de Nuno Moreira e 2 de Spinelli. Esse é a minha opinião. O Vasco tem que fazer gol, tem que mostrar, tem que ganhar bem, mostrar para a torcida, né? Que os jogadores têm que mostrar na torcida que está ali vestindo a camisa do Vasco. Quem veste a camisa do Vasco tem que dar seu sangue em campo, né? Nada de apagão, tem que entrar focado 100% no jogo, cara, porque o Vasco merece, o time do Vasco merece estar no topo das tabelas aí, não caindo, não sendo vaiado pela torcida, não merece, né? A torcida está sempre apoiando, a torcida está onde o Vasco estiver, então, cara, os jogadores têm que mostrar o porquê está ali jogando no Vasco, então tem que dar seu sangue. E é isso que o Vasco é, um gigante, né? Tem muitos torcedores aí, como eu, e milhões de torcedores espalhados pelo Brasil apaixonados por esse clube. E é isso aí, galera. Pois é, galera, o Vasco vai entrar com um time alternativo hoje. Renato Gaúcho estará à beira do campo. Vamos torcer que seja um jogo bom, que não dê os apagões, né? E que ganhe bem. Essa é a minha opinião, é 3-0. Galera, as informações é que o Vasco está à procura de um camisa 9. Para mim, cara, o Vasco está à procura, tem que trazer vários jogadores. Um lateral direito, um zagueiro, bom em bola aérea, um camisa 8, um camisa 5 para ficar ali no meio com o Thiago Mendes, um meia, um camisa 10, né, que hoje o Vasco botou o Rojas como camisa 10 e o Rojas está jogando no banco. Quem já se viu? Camisa 10, cara. Ali um armador, um meia armador ali, ficar no banco, camisa 10, eu não sei por que eles deram a camisa 10 ao Rojas. E o Vasco, né, as informações é que a diretoria quer trazer um camisa 9. O Vasco precisa de um camisa 9, por quê? Porque estão botando o DVD não está fazendo gol, trouxe o Spinelli até agora parece que não se encontrou com o futebol brasileiro. O Brenner, né, que veio na temporada passada aí, o Diniz que perdeu, e o Brenner não veio para quê? Que também não está resolvendo nada, não está fazendo gol, cara. São os atacantes, jogadores que jogam centralizado, não estão fazendo gol. Por isso, o desespero do Vasco
à procura no camisa 9. Para mim, tem que ser um camisa 9, um 10, um meia ali bom armador, um 10, como o nosso eterno Roberto Dinamite, que não vai haver mais jogador como esse ícone brasileiro, né, mundial. Um cara como Edmundo, que era batalhador ali, um Coutinho, né, que passou, o Paê, jogadores clássicos, né, jogadores de alto nível. E o cara colocou o Rojas, mas o Rojas não está fazendo por onde ser o camisa 10. E galera, o Vasco, né, vai colocar o time alternativo, vai poupar os jogadores, outros jogadores, para o jogo contra o São Paulo, né, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. São Paulo, como eu já falei no vídeo passado, São Paulo é o terceiro colocado, tem 20 pontos, e o Vasco tem que ter bastante cuidado, porque o São Paulo vem focado bastante. São Paulo, a novidade, né, já vou antecipar que a novidade, o São Paulo vai ter 2 desfalques, né, que vai ter um desfalque na lateral direita, que foi expulso, né, que é o Lucas, lateral direito, e o Rafael Tolói, zagueiro. Já é uma boa, né, 2 desfalques para o jogo, o São Paulo vai ter. Então, é uma boa, já é uma novidade, o Vasco não vai ter nenhum desfalque, vai ter o Alan Saldívar, que levou o terceiro cartão, mas o Alan Saldívar vem falhando bastante e não vai ser assim, vai fazer tanta falta, né, pelo que ele está fazendo em campo. Então, o jogo pelo Campeonato Brasileiro, o próximo jogo contra o Campeonato Brasileiro é sábado, às 16h30. O Vasco tem que ganhar para sair desse marasmo aí. A torcida já está meio chateada aí com certos jogadores e com o próprio time que está descendo, né, de produção aí. Não pode, o Vasco tem que ficar lá em cima. Galera, por enquanto é só. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos. Eu já estou fadado, vou passar o dia fardado hoje, é jogo do Vasco e é assim. Tchau.